Então, vamos falar um pouquinho agora de nervo craniano. Essa imagem é muito ilustrativa, né? Então, a gente vê que todos os nervos cranianos saem da base do crânio, né? E essas são as origens aparentes dos nervos cranianos. Então, o nervo olfatório vai ter a origem aparente dele no bulbo olfatório, né? Lobo frontal. O nervo óptico vai ter a sua origem aparente no quiasma óptico. O quiasma já faz parte do diencéfalo, tá bom? E os outros nervos todos vão ter origem aparente no tronco. Só esses dois primeiros que estão fora do tronco. Então, vamos lá. Quais são os nervos do mesencéfalo? Então, de cima para baixo, né? Então, o terceiro e o quarto, eles vão se originar no mesencéfalo. O terceiro vai se originar na fossa interpeduncular, né? Então, entre os dois pedúnculos cerebrais do mesencéfalo. E o troclear vai ser o único nervo que vai ter origem aparente na parte posterior do tronco. Ele vai se originar, então, logo abaixo dos colículos inferiores, no véu medular superior, vai dar a volta aqui, em volta do mesencéfalo, uma cisterna da base que a gente chama de cisterna ambiens, depois segue anteriormente para entrar no seio cavernoso. Então, esses dois no mesencéfalo. Na ponte a gente tem o trigêmeo, que é o quinto nervo, o sexto, que é o abducente, o sétimo e o oitavo. Então, o primeiro, que sai mais alto, é o trigêmeo. O trigêmeo vai sair do braço da ponte. Ele sai do braço da ponte aqui, a origem aparente dele. Sexto, sétimo e oitavo vão estar saindo do sulco bulbo-pontino. O sexto bem mais medial, e o sétimo e oitavo saem juntos aqui, mais lateral, logo à frente do flóculo. E agora, do bulbo, os nervos cranianos que saem do bulbo é o hipoglosso, glosso faríngeo, vago e acessório. O acessório sai não só do bulbo, mas algumas raízes da medula espinhal alta. Então, o glosso faríngeo vai sair do sulco lateral anterior, perdão, o hipoglosso. O hipoglosso vai sair do sulco lateral anterior, o glosso faríngeo, vago e acessório vão sair do sulco lateral posterior do bulbo. Então, essa tabelinha aí, depois vocês revisem elas, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho aqui, então, da função e de onde que está o corpo celular de cada um desses nervos, certo? Então, vamos lá, começando do olfatório. O olfatório vai ser um nervo puramente sensorial, especial, como o próprio nome diz, para a sensação do cheiro, e o seu corpo celular vai estar no epitélio nasal. Então, no epitélio nasal, para a gente identificar, no nariz a gente tem corneto inferior, médio e superior. Então, no nível do corneto superior, já é o epitélio olfatório. Ao nível dos ósseos esfenoidais para cima, é tudo epitélio olfatório. O segundo, nervo óptico, ele também é puramente sensitivo, sensibilidade especial, responsável pela visão, e o seu corpo celular vai estar na retina. O óculo motor, ele vai ser um nervo motor somático e também parasimpático. Então, vai controlar os movimentos, o movimento ocular extrínseco, todos os músculos da movimentação ocular extrínseca, exceto o músculo reto lateral, que vai ser inervado pelo abducente, porque vai fazer a abdução do olho, e o oblíquo superior, que vai ser inervado pelo troclear. Além disso, também faz a constrição da pupila, que a gente falou ontem, né, que faz parte do parasimpático. Então, tem o núcleo motor, do óculo motor, e o núcleo parasimpático, que chama o núcleo de Edinger-Westphal. Vão ficar no mesencéfalo. O troclear, puramente motor somático, vai controlar, então, o oblíquo superior da movimentação ocular, e tem o núcleo troclear no mesencéfalo. O trigêmeo vai ser um nervo, então, sensitivo e motor. Vai ter a sensibilidade geral de toda a face, né? É dividido em oftálmico, maxilar e mandibular, né? Então, por isso que chama trigêmeo. Oftálmico, terço superior, maxilar, terço médio, mandibular, terço inferior da face.
Então, além da sensibilidade geral, também é um nervo motor. A gente chama de motor branquial. Vou explicar por quê nos próximos slides. Então, a motricidade controlada pelo trigêmeo são os músculos mastigatórios, tá? Músculo temporal, músculo masseter. E o gânglio do trigêmeo, então, a parte motora, perdão, o corpo celular do trigêmeo, a parte motora vai estar no núcleo motor do trigêmeo, na ponte, e os núcleos sensitivos são, e o corpo celular da parte sensitiva, eles vão estar no gânglio de Gasser. O gânglio de Gasser vai ser análogo a um gânglio da raiz dorsal que a gente conversou ontem. Então, vão ter células pseudo-unipolares que vão fazer, então, a sensibilidade da face. O gânglio de Gasser fica na fossa média, a gente chama de cavo de Meckel. É o local onde fica o gânglio de Gasser. É justamente a trifurcação. Estou olhando aqui, ó. Essa trifurcação do trigêmeo é o gânglio de Gasser. O abducente também é um nervo puramente motor somático, não é branquial, é somático, relacionado, então, à movimentação ocular extrínseca, vai inervar o reto lateral e vai fazer a abdução dos olhos. O núcleo do abducente fica na ponte. O nervo facial é um nervo bem completo, então, ele é sensitivo especial e motor, além de parasimpático. Então, a gente já falou ontem, né, a parte parasimpática do facial vai todo pelo ramo intermédio dele. Vai inervar, então, a glândula submandibular, sublingual e a glândula lacrimal. Enquanto a parte motora vai inervar todos os músculos da face. A parte sensitiva geral é responsável pela sensibilidade do pavilhão auditivo. E a parte da sensibilidade especial vai ser a gustação dos 2/3 anteriores da língua. Então, é um nervo bem completo, né? Tem todas essas funções. E o corpo celular dele vai estar ou no núcleo motor do facial na ponte, ou no núcleo salivatório superior, ou no núcleo lacrimal, ou então no gânglio geniculado. Então, a parte sensitiva dele, que vão ser aquelas células pseudo-unipolares, análogo à raiz dorsal, vai estar no gânglio geniculado. Fica no osso temporal. Vestíbulo coclear, agora. Então, vai ser um nervo sensitivo especial, responsável pela audição e pelo equilíbrio, né? Parte coclear pela audição, parte vestibular pelo equilíbrio. E as células são células especiais, né? Células bipolares. Vão estar, então, no gânglio espiral, da parte coclear do nervo, e a parte vestibular no gânglio de Scarpa. O nervo glossofaríngeo, ele vai ser sensitivo e motor, então vai ser responsável por aqueles vísceros receptores que a gente conversou ontem, que ficam no bulbo carotídeo, no arco da aorta, responsável por receber as informações referentes à frequência cardíaca, saturação de oxigênio, pressão arterial. E motor por meio do núcleo ambíguo, que vai fazer, então, a motricidade da faringe, e é importante na deglutição, certo? O vago, ele é sensitivo e motor, então, a sensibilidade dele, tanto do vago quanto do glossofaríngeo, a sensibilidade visceral, vai fazer conexão com o núcleo solitário. Não está escrito aqui, não, mas é o núcleo solitário. Vai receber toda a sensibilidade das vísceras e também do paladar, do terço posterior da língua e da faringe. O vago vai ter a parte motora dele, então, responsável pela fonação e pela deglutição. O núcleo também vai ser o núcleo ambíguo, e vai ter a parte eferente do parasimpático, que vai ser o núcleo dorsal do vago, né? Aquele grande núcleo do bulbo, relacionado com todas as vísceras tóraco-abdominais, a parte parasimpática das vísceras. Glossofaríngeo, não está escrito aqui, mas ele também é responsável pelo núcleo, está assim, pelo núcleo salivatório inferior, que vai inervar a parótida, pelo gânglio óptico. 11º vai ser um nervo puramente motor, também motor branquial,
que vai inervar, então, o esternocleidomastoide e o trapézio. E o núcleo dele vai ser o núcleo do acessório na medula cervical alta. E por último aqui, então, o nervo hipoglosso, o 12º, é um nervo puramente motor somático. Ele não vem dos arcos branquiais embriológicos, responsável pela movimentação da língua, e o seu núcleo está no núcleo do hipoglosso, no bulbo. Então, vamos rever aqui um pouquinho da via visual, tá certo? Do segundo nervo. Então, um macete para saber, para entender a via visual, é a gente pensar que tudo que a gente enxerga de um lado do mundo a gente vai receber essa informação no córtex contralateral. Então, tudo é cruzado, né, no sistema nervoso, a enorme maioria das coisas são cruzadas. Então, na via visual não é diferente. Então, o que a gente vê? Vamos começar com o olho direito. Então, no olho direito aqui, a gente vai estar vendo o nosso campo visual temporal, a gente vai interpretar, aqui em vermelho, no córtex occipital do outro lado, da esquerda. Então, vamos seguir as fibras. Então, esse campo visual aqui, temporal, ele vai passar pela pupila e vai bater na retina nasal. A retina nasal, então, vai vir pelo nervo óptico e vai cruzar no quiasma para passar no corpo geniculado lateral e depois para vir para o córtex do outro lado. Tá certo? Agora, o que a gente vê no campo visual do lado de cá, do olho direito, né? Então, o campo visual nasal vai ser interpretado pela retina temporal, né? Se está sendo uma visão que a gente está vendo o mundo do lado esquerdo, então a gente vai interpretar no córtex do lado direito. Então, campo visual nasal vem para cá e bate na retina temporal. Essas vias, então, elas já cruzaram aqui na pupila, não vai cruzar mais. Então, vai seguir quem é azul, corpo geniculado lateral, e córtex do lado direito. Então, córtex do lado direito, mas é o mundo do lado esquerdo. Então, segue cruzando. Agora, a mesma coisa do olho esquerdo. Só repetindo. Então, campo visual temporal, aqui, a informação já cruza na pupila, interpretada pela retina nasal, cruzar no quiasma e vai vir para o córtex do lado direito, contralateral. Então, aqui, mesma coisa. Você tem que lembrar que a pupila, ela funciona como uma decussação dos raios, entendeu? Então, os raios luminosos que a gente percebe, eles sempre vão estar cruzando aqui na pupila. Então, olha aqui, o mundo do lado direito, né? Então, o campo visual nasal cruza na pupila, interpretado pela retina temporal, e aqui não cruza mais. Tá vendo? Porque já cruzou, porque é do lado direito, já cruzou aqui, vai ser interpretado pelo lado esquerdo. Tá certo? Então, aqui é do lado esquerdo, vai ser interpretado pelo lado direito. E quando a gente tem as lesões, então, vamos identificar aqui as lesões. Então, a lesão do nervo, muito fácil, né? A gente vai ter uma maurose de todo o olho direito. A lesão do quiasma é a típica hemenopsia bitemporal. Então, é aquele paciente que só tem a visão no meio, ele perde a visão periférica. Isso é típico do macroadenoma de hipófise, né? Que é um tumor da base do crânio que comprime o quiasma e dá esse padrão de perda visual, de campo visual. Tá certo? As quadrantanopsias, elas acontecem quando a gente tem lesão das radiações ópticas, tá vendo? Depois que faz a sinapse aqui no corpo geniculado lateral, você tem as radiações. Então, você tem radiação parietal e radiação temporal. Então, isso também é invertido nas vias visuais. Então, a radiação que passa embaixo, que passa inferior, é responsável pelo campo visual de cima. Então, o temporal é responsável pelo campo visual de cima. E o parietal, que é a parte da radiação que passa por cima, é responsável pelo campo visual de baixo. Então, é mais mórbida uma quadrantopsia inferior, porque a gente olha muito mais para baixo, né? Principalmente hoje em dia com o celular, a gente olha muito mais para baixo do que para cima. Tá certo?
E as lesões, então, do trato óptico, né? Então, aqui, nervo óptico, quiasma, trato óptico. O trato óptico, ele vai estar circundando aqui o diencéfalo até chegar no corpo geniculado lateral do tálamo. Então, isso daqui é trato óptico. A lesão dele, então, vai dar uma hemenopsia homônima contralateral. Então, você perde o campo visual temporal de um lado e nasal do outro, contralateral. Tá vendo? Então, a via visual vão ter, né, os receptores cone bastonete na retina, depois vai passar pelas células bipolares, células ganglionares, vai fazer, então, esse cruzamento parcial aqui no quiasma, vai fazer conexão com o corpo geniculado lateral, e depois vai para a área visual primária, que são as bordas do sulco calcarino. Lembra que eu falei com vocês? Sulco calcarino esse que também vai fazer uma impressão no corno temporal, que chama calcar aves. Então, isso aqui a gente vai ter que revisar um pouco a embriologia. Na embriologia, a gente vai ter alguns arcos branquiais que vai formar na parte mais rostral, parte mais cranial do embrião. Esses arcos branquiais, então, eles vão formar os músculos da face, os músculos branquiais. Primeiro arco branquial vai formar os músculos da mastigação, que são inervados pelo trigêmeo, tá certo? O mais alto inerva a mastigação. O segundo arco branquial vai ser, então, o facial, toda a musculatura facial. E o terceiro e o quarto vão ser os músculos da faringe e da laringe. Então, vai ser glossofaringe e vago, vai ser responsável pela deglutição e pela fonação. Então, isso é importante por conta dessa classificação aqui da função dos nervos cranianos. Então, a movimentação ocular extrínseca ela é considerada, então, somática, motora somática. O hipoglosso também é considerado motor somático. Enquanto esses outros que eu falei agora, que os músculos que vêm dos arcos branquiais, são considerados motores branquiais. Então, trigêmeo com a musculatura da mastigação, facial com a musculatura da face, e aqui o núcleo ambíguo, então, que vai fazer a deglutição e a fonação pelo glossofaríngeo e pelo vago. Então, os parasimpáticos, né? Então, a divisão visceral motora, ou parasimpática, a gente já falou na aula de ontem. Então, o terceiro nervo pelo núcleo de Edney-Westphal, para contrair a pupila. Núcleo salivatório superior e inferior, com o sétimo e com o nono, com o glossofaríngeo. E o núcleo dorsal do vago e o núcleo ambíguo. O núcleo ambíguo ele também tem uma função e ela é inconsciente, né? Porque a gente não está o tempo inteiro com a consciência da nossa deglutição, né? Muitas vezes a gente deglute, na verdade, a maioria das vezes a gente deglute de forma inconsciente, né? E o núcleo dorsal do vago é o principal nervo parasimpático do bulbo, aí, que vai emitir as fibras pelo vago para todas as vísceras tóraco-abdominais. Sensibilidade geral. O principal é o trigêmeo, né? Mas a gente tem a participação do facial, do glossofaríngeo e do vago, principalmente no pavilhão auditivo. Então, o pavilhão auditivo tem uma sensibilidade geral desses três, mas o restante do rosto todo é pelo quinto nervo, pelo trigêmeo. O núcleo do trigêmeo, a gente vai falar mais na frente, ele está em todo o tronco. O núcleo principal vai estar na ponte, mas tem o núcleo do trato mesencefálico, que está no mesencéfalo, e o núcleo do trato espinhal, ele desce em direção à medula espinhal, vai estar a medula cervical alta, passando pelo bulbo. Isso tudo é núcleo com o segundo neurônio da via trigeminal. A gente vai falar na frente. Sensibilidade especial, então. A gente vai ter o núcleo vestibular e coclear, eles vão estar bem próximos, né? Vai estar no assoalho do quarto ventrículo, na sua parte mais lateral, igual eu mostrei naquela imagem do cerebelo, a gente vai ver que está pertinho, então, do lobo flóculo nodular, né? Que é o arco cerebelo que conecta com o núcleo vestibular.
E a sensibilidade visceral, que eu falei com vocês que não estava naquele primeiro esquema, sensibilidade visceral e e a gustação, elas vão ser, então, vão se conectar com o núcleo solitário. Então, o facial, principalmente por conta da, da, da sensibilidade dos 2/3 anteriores da língua, glossofaríngeo, por conta da sensibilidade do terço posterior da língua, sensibilidade especial, tá? Sensibilidade especial. O facial é só sensibilidade especial. O glossofaríngeo é sensibilidade especial e geral do terço posterior da língua. E aqui, o vago recebendo o feedback, né? Todos os vísceros receptores tóraco-abdominais. O glossofaríngeo, os vísceros receptores são só do arco aórtico e do bulbo da carótida. Então, aqui tem a origem óssea, né? A origem óssea dos nervos cranianos. Então, quais forames que os nervos vão estar passando? Então, vamos de cima para baixo. O olfatório vai atravessar o crânio pela lâmina cribiforme, né, do osso etimoide. Tá vendo aqui? O nervo óptico vai estar passando pelo canal óptico. Tá vendo? Exatamente aqui. Abaixo, a gente vai ter muitos nervos que vão passar logo do lado aqui do canal óptico. A gente tem uma fissura que se chama fissura orbital superior. Ela tem um formato assim de um L, de cabeça para baixo. A parte vertical do L vai estar passando, então, o oculomotor, o abducente, o troclear e o ramo oftálmico do trigêmeo. Então, aqui começa o que a gente chama de seio cavernoso, é um seio venoso também, de dura mater, e vai entrar, esses nervos todos entram no seio cavernoso e vão atravessar o crânio pela fissura orbital superior, pela parte vertical da fissura orbital superior. Então, a gente tem oculomotor e troclear, estão aqui juntinhos, tá vendo? Oculomotor e troclear, porque eles vêm do mesencéfalo, então eles vão fazer aqui, vão entrar juntos no seio cavernoso e atravessar a parte alta da fissura orbital superior. V1, que é o ramo oftálmico do trigêmeo, vai atravessar a fissura orbital superior na parte mais inferior aqui, sua porção vertical. E aqui o abducente, ele vai entrar na dura mater aqui, do clivus, vai passar por um canal de dura mater, que a gente chama de canal de Dorello, e ele é um que fica realmente no meiozinho do seio cavernoso. No meio do seio cavernoso e atravessa o crânio também pela fissura orbital superior. Vamos continuar descendo. V2, então, ramo maxilar, ele vai atravessar o crânio pelo forame redondo. E V3, que é o ramo mandibular, pelo forame oval. A gente lembrar que V3, ele é muito mais calibroso, ele vai ser responsável também pela parte motora, né, além da parte sensitiva também, a parte motora do trigêmeo passa aqui por V3. Então, por isso, o forame é maior, ele é oval, enquanto o redondo é redondinho, pequenininho. Então, a gente já falou desses daqui, vamos descer um pouco mais. O sétimo e o oitavo, eles vão atravessar, então eles vão sair do crânio, aqui, pelo meato acústico interno. Então, eles têm um trajeto, né, o oitavo, ele fica dentro do osso temporal, né, o oitavo é o vestibular, então vai se ligar aqui. Bom, perdão, o vestíbulo coclear, né, então a parte vestibular vai se ligar aqui com o labirinto, e a parte coclear vai se ligar com a cóclea. Enquanto o facial, ele vai atravessar aqui, vai ter o ramo timpânico, o ramo mastoideu, e vai sair do crânio pelo forame estilomastoide. Agora, os pares baixos, né, a gente chama de pares baixos. Glossofaríngeo, vago e acessório. Nono, décimo e 11º vão sair do crânio pela fissura jugular, pelo forame jugular. Ele sai do crânio pelo forame jugular. E aqui, logo na frente do côndilo, a gente vai ter o canal do hipoglosso, onde vai estar saindo o nervo de mesmo nome. Então, eu sei que é meio decoreba, depois vocês assistam de novo aí, eu vou fazer o corte, colocar no YouTube também, para ver se conseguem entender aí a saída de cada nervo craniano na base do crânio.
E a origem real, então? A origem real são os núcleos dos nervos cranianos, né? Então, vamos lá. No mesencéfalo, então, a gente vai ter a origem real, os núcleos do óculo motor, vai ser o núcleo de Edner-Westphal e o núcleo do óculo motor. Do troclear, o núcleo do troclear. O óculo motor vai ficar na altura do colículo superior, a gente está vendo aqui, e o troclear na altura do troclear. Descendo mais, então, vamos falar do trigêmeo, quinto. Eu já comecei a falar dele, né? Então, o trigêmeo vai ter o núcleo motor do trigêmeo, que vai ficar na ponte, e o núcleo sensitivo principal do trigêmeo, que também vai ficar na ponte. Esse núcleo sensitivo do trigêmeo vai ter o núcleo do trato mesencefálico, que vem até aqui, e o núcleo do trato espinhal, que vai até a medula cervical alta. Tudo isso daqui tem segundo neurônio da via do trigêmeo. Certo? O abducente vai ter o núcleo do abducente na ponte. Ele é bem posterior, vai ser o assoalho já do quarto ventrículo. A gente vê a proeminência dele no quarto ventrículo. Aqui o núcleo motor do trigêmeo, que eu já falei. Depois o núcleo do abducente, é mais medial. E o núcleo do facial, ele também está na ponte, mais lateral e um pouco mais anterior ao abducente. As fibras do facial, elas vão sair do núcleo do facial e vão dar a volta em torno do abducente para sair no suco pontino, na parte mais lateral. Então, quando dá a volta no abducente, forma um colículo, forma uma proeminência no assoalho do quarto ventrículo, que a gente vai chamar de colículo facial, por conta que a lesão dele vai ter a lesão, então, das fibras do facial, e o paciente tem paralisia facial, né? Além de paralisia também do reto lateral, por conta da lesão do abducente. Os outros núcleos que estão aqui no tronco, então, na ponte, núcleo salivatório superior, ele é motor, ele é parasimpático, e sensitivo aqui, a gente vai ter, então, o núcleo vestibular e o núcleo coclear, certo? Como eu falei com vocês, é na parte mais lateral do assoalho do quarto ventrículo. Então, descendo um pouquinho mais, núcleo ambíguo vai ser o núcleo do glossofarinceo do vago, da sua parte motora branquial, vai ser responsável, então, pela deglutição e fonação. O núcleo salivatório inferior e o dorsal do vago são os núcleos, então, do parasimpático no tronco, né? O salivatório inferior do glossofaríngeo, para inervar a parótida, e o dorsal do vago para inervar todas as vísceras tóraco-abdominais. O hipoglosso também vai ser um núcleo motor somático, tá? Ele não é branquial, vai inervar a língua. E aqui do outro lado sensitivo, a gente tem o núcleo solitário, que vai ser, então, né, toda a sensibilidade especial aqui da língua, da faringe, e a sensibilidade dos vísceroreceptores também, a aferência visceral também vem para o solitário. Então, um pouco das vias dos nervos cranianos. A via do trigêmeo, ela é muito simples, parece muito com a espina talâmica lateral e anterior, né? A gente vai ter, então, o primeiro neurônio vai ficar no gânglio de Gasser, ele vai ser pseudo-unipolar, então recebe a sensibilidade aqui no gânglio de Gasser e segue para cá. Vai fazer, então, a primeira sinapse no núcleo do trigêmeo. O núcleo do trigêmeo pode ser o núcleo principal na ponte, ou o núcleo do trato mesencefálico, ou o núcleo do trato espinhal. Mas faz a conexão aqui com o segundo neurônio. Assim que faz a sinapse, vai cruzar para o outro lado, vai subir no leminisco trigeminal e vai para a área sensitiva primária, né, no giro pós-central. Já a via auditiva é uma via um pouco mais complexa. Então, as suas células vão ser células bipolares que vão estar no gânglio espiral. A primeira sinapse vai fazer no núcleo coclear, né, então aqui no núcleo coclear. Depois, a segunda sinapse vai ser no núcleo olivar superior, que fica na ponte ainda. E aí aqui, a partir do núcleo olivar superior, as fibras, elas vão subir para o colículo inferior. O colículo inferior, então, vai fazer outra sinapse,
e até que vai para o tálamo, no corpo geniculado medial. E depois para a área auditiva primária, que são os giros de Helsch, no plano temporal. A via auditiva, a partir do segundo neurônio, ela é ipsilateral e contralateral. Estou vendo que ela tem essas duas conexões. Então, o paciente só perde a audição se a lesão for no núcleo coclear ou se for no nervo vestíbulo coclear. Ou então na cóclea, né, claro. Aí ele vai perder a audição. Se for distal a isso, se for aqui, né, nessa fibra, no lemnisco lateral, por exemplo, você não vai ter perda de audição, porque vai ter fibra dos dois lados, vai ser cruzado e ipsilateral. Mesma coisa aqui. Então, se você tem uma lesão do córtex auditivo primário, o paciente não vai ter surdez nem ips nem contralateral. Porque o córtex do outro lado está recebendo fibra tanto ips quanto contralateral. Então, os dois ouvidos vão estar escutando normalmente.